cultuado o valor das pessoas, e sem valor a gente não consegue construir absolutamente nada. Imagine uma família que não tenha valores, imagine uma empresa que não tenha valores, imagine uma sociedade que não tenha valores, como a gente está vendo aí, né? Essa semana eu fiquei abismado com uma notícia que uma pessoa, estava até comentando com a Liliane, estava conversando com uma moça lá no treino, quando o Felipe faz do jiu-jitsu, e ela falou assim que na escola da filha dela, porque uma menina esbarrou na outra, essa menina que tomou esbarrão, pegou a outra, começou a bater tanto, mas bateu tanto na menina, que precisaram chamar o SAMU para a outra, e ela estava internada, gente. Então a gente está falando de crianças de 13, 14, 15 anos. Olha que desespero está a nossa sociedade, acontecendo dentro de uma escola. Ela falou assim: vai, não fica desesperada, porque você manda a sua filha para a escola é inteira fechada, né? Ninguém pode sair de lá, não é para sair, e você acha que ele vai estar seguro lá, aprendendo alguma coisa que vai ser útil para a vida dele, e acontece uma coisa dessa, né? Então a gente pode ver como o coração das pessoas, sem os valores, né? Sem os valores que o Senhor traz para nós, estão morrendo. E quando os valores morrem, não sobra exatamente nada. Tudo aquilo que você constrói, tudo aquilo que as pessoas constroem é fugaz. E o ser humano ele tem uma coisa muito interessante. Quando ele não consegue construir algo de positivo, ele entra no processo de autodestruição. Pode perceber. Se a pessoa não está conseguindo construir algo de positivo na sua vida, e você constrói algo de positivo, quando você tem um chão firme, esse chão firme, esse fundamento são os valores. Você então a pessoa começa a passar por um processo de autodestruição. Então é aquela autossabotagem. E é o que está acontecendo. Muitas pessoas não falam mais de valores porque são caretas, não se fala mais sobre isso. Então a gente abandona isso a partir daquele momento. Os nossos jovens, as nossas crianças, as pessoas de modo geral começam então a entrar em ciclo de autodestruição. Isso não vai acontecer em nome de Jesus com cada pessoa que estiver junto conosco, porque todo domingo nós trazemos um valor especial para fortalecer o seu coração. Ele vem do céu, foi Ele que desenvolveu os valores. As pessoas acham que os valores são algo que o ser humano desenvolveu para trazer algum tipo de relacionamento, ajudar no relacionamento, mas não é. Todos os valores, eles vêm do mundo espiritual, se concretizam no profundo da nossa alma, e de lá eles desenvolvem a vida que nós precisamos. Quando esse mover do mundo espiritual é cortado, você pode trazer todos os nomes, né, as palavras que significam valor, mas para as pessoas não significarão nada. Por quê? Porque não tem contato com o mundo espiritual. Olha que importante, valores vêm do mundo espiritual. É lá que nasce e é lá que vem a força para que o valor tenha sentido na minha vida. Quando não tem sentido na minha vida, quando essa palavra é só uma palavra, então eu começo a entrar no ciclo autodestrutivo. Hoje eu queria trazer o valor do respeito. Quanto é importante nós trazermos esse valor para dentro das nossas relações. Como precisa, dentro de casa, dentro da empresa, nas escolas, na comunidade de uma forma geral, nós trazemos esse valor. O respeito, se você pegar lá no dicionário, ele significa que você vai tratar o outro, e a Bíblia fala sobre isso, como você quer ser tratado. Tem a ver com a consideração, tem a ver com você olhar o outro não por aquilo que ele faz, mas por quem ele é. Você consegue ver a estrutura dele, e você consegue emanar o segundo mandamento, que é amar o seu próximo como a si mesmo, em direção ao outro, quando você considera o respeito dentro do seu coração. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, está escrito: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. O que Pedro estava trazendo aqui? Pedro estava ensinando os cristãos daquela época como eles lidarem com as pessoas que não acreditavam na fé, que não acreditavam em Cristo. Eles olhavam para os cristãos com desdém,
achando que aquelas pessoas faziam apenas parte de uma seita, mas um culto religioso não significava nada. Mas Pedro estava ensinando que para essas pessoas que olham para a sua vida com desdém, que você possa trazer a razão da sua fé para ela, mas sempre com mansidão e respeito, porque as pessoas que não olham só o que nós falamos, as pessoas prestam atenção em como nós nos portamos, e o respeito tem tudo a ver com isso. Quando a gente dá a oportunidade da outra pessoa exercer o seu livre-arbítrio, a gente está respeitando ela, ainda que a sua opinião seja contrária a nós. Infelizmente, o mundo, o sistema maligno, usa essa palavra, esvaziou ela do significado de Deus e encheu ela com significado mundano para obrigar as pessoas a aceitarem algumas ideologias. Nós trouxemos o valor da igualdade, o valor da tolerância, que são todas coisas que são desenvolvidas em Deus, mas que nós percebemos que o mundo tem usado isso para empurrar algo ruim para dentro das pessoas. Por quê? Falando que você tem que respeitar todo mundo, então acabam dizendo que você não pode, que você tem que aceitar tudo. Então respeitar, primeiro, não é aceitar tudo, tudo bem? Respeitar as pessoas não significa você aceitar tudo. Uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Agora o respeito significa você permitir que o outro tenha um livre-arbítrio, sem abrir mão do seu próprio. Sem que você precise simplesmente deixar que só o outro fale, deixar que só o outro se posicione. Não, o respeito não tem a ver com isso. O respeito tem a ver com o amor ao próximo. Eu vou me colocar de tal forma e manter as minhas convicções, mas eu consigo respeitar aquilo que você está escolhendo para a sua vida. E isso que Pedro estava dizendo aqui. Quando a gente for falar com as pessoas sobre a nossa fé, ele estava dizendo, fale com mansidão, ou seja, fale calmamente, não precisa tentar impor absolutamente nada sobre as pessoas, e você respeite essas pessoas, ou seja, quando você for falar da sua fé para o outro, não olhe para ele como se ele estivesse abaixo de você, não, mas olhe nos olhos dele, de maneira que ele seja igual a você. Aquilo que eu quero que façam para mim, eu faço para o outro também. Isso é extremamente importante nos nossos dias em que as pessoas não respeitam os outros. Nós vemos que muitos filhos não respeitam os pais, que muitas pessoas estão quebrando essa autoridade. O colaborador não respeita o mantenedor, o empregador, e da mesma forma ao contrário. Por quê, queridos? Porque as pessoas estão olhando para cada um como se fossem diferentes. Mas nós não somos diferentes perto e diante de Deus. Nós somos pessoas iguais, porque Deus não faz acepção de ninguém. Agora, quando eu quero fazer o amor de Deus, o segundo maior mandamento, amar o seu próximo como a si mesmo, que ele tome a sua parte ativa dentro do meu coração, eu uso esse valor para estruturar no começo todas as minhas falas. Nesse respeito, eu dou a liberdade da pessoa ser quem ela escolheu ser, mas eu coloco os limites para que eu não seja desrespeitado. E dessa forma, a gente constrói relacionamentos saudáveis. Eu não passo o limite para cima da pessoa, mas não permito que ela passe os seus limites para cima de mim. Então, dentro dessa proposta do respeito, de você olhar o outro como quem ele realmente é, que ele é um ser criado por Deus, um filho de Deus, alguém que é importante para ele. Nós falamos no começo, né, o quanto Deus ama a nossa nação. Ele não ama como simplesmente o Brasil, mas ama cada pessoa individualmente. E esse Deus que poderia impor a sua vontade para todos nós, e nós não falaríamos nada, porque nós somos menores do que ele em poder, ele resolveu nos respeitar. Como? Entregou o seu filho por nós, mostrou o seu amor, só que ele colocou o livre-arbítrio para que cada pessoa pudesse escolher se vai seguir o seu filho ou não. Isso é o respeito. O próprio Deus, ele se auto-respeita e ele respeita os seus filhos. E isso que nós temos que fazer. Todo relacionamento, não importa com quem for, que
você começa exercendo o respeito. E o que significa também isso? Significa que no começo dessa conversa que você vai ter, não importa se você conhece a pessoa há 10 anos, se você conheceu ela agora, você vai sempre olhar para, primeiro, as qualidades dela. Não qualidade daquilo que ela faz, mas de quem ela é, um ser humano. Quando eu olho para ele como um ser humano, eu evidencio no meu coração a qualidade daquela pessoa, eu começo o relacionamento com respeito. E esse valor, quando ele está bem estabelecido, você constrói um relacionamento saudável, sabia? Ainda que a pessoa não concorde com você, mas ela vai falar assim: poxa, por aquela pessoa eu estou respeitado. E quando você respeita aquelas pessoas, têm vontade de ficar perto de você. As pessoas têm vontade de se relacionar com você. Então, a gente tem que olhar para dentro do nosso coração e buscar de Deus essa verdade. Essa verdade, sim, que ela tem a sua estrutura básica. Eu respeito e eu também me posiciono respeitando a mim, não deixando que as pessoas passem em cima de mim. Esse tipo de relacionamento, ele é extremamente transparente e ele gera frutos. Porque mesmo que a pessoa não concorde, ela vai ficar com algo especial de você dentro do coração dela para pensar. Porque as pessoas não vão usar marketing se a gente concordar com tudo com elas, tá bom? Porque a gente concordar com tudo que as pessoas estão falando, essas ideologias macabras que a gente está olhando, vendo, por exemplo, a gente vai acabar simplesmente contribuindo com o mal. Então tem coisas que a gente tem que se posicionar, mas tem como se posicionar com respeito, tem como se posicionar considerando e valorizando o outro como um ser humano, como Deus nos valoriza. Sempre que Deus olha para você, Ele não olha para o que você tem, não olha para o que você faz, mas olha para quem você é. Um ser humano que Ele criou com todo amor para colocar nessa terra. E nós precisamos evidenciar esse amor diante das pessoas. De vez em quando, respeito é até você dizer não e estabelecer limites. Mas esse não e esse limite vai ser sempre com respeito à sua vida. Amém?